Nesse vídeo eu vou tratar com vocês se a Americanas realmente irá pedir recuperação judicial e por que esse tema está em voga. Isso ocorre após a publicação de uma coluna no jornal O Globo, onde consta que nos próximos dias a Americanas irá pedir recuperação judicial porque o rombo não seria de apenas 20 bilhões, mas de 40 bilhões. Vamos entender esse assunto. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E na presente data, durante o pregão, Americanas, após toda a polêmica que vocês já sabem, chegou a subir incríveis 40%, chegando nesse topo aqui de 4,28. Depois derreteu, fechando a 3,15 e ainda assim com uma valorização de 16%. E por que isso aconteceu? Primeiro que essa alta decorre da queda expressiva de 77% em apenas um dia. E então já era bastante esperada uma alta. E uma alta expressiva. E essa correção ocorre justamente por esses rumores aí de recuperação judicial. Mas será que esses rumores são apenas rumores? Ou tem um fundo de verdade? Olha, um primeiro ponto que está acontecendo é que o rating da Americanas já tem caído. Por exemplo, a Fitch, ela alterou o rating da Americanas de longo prazo em moeda estrangeira para 2Cs. Isso aqui é um rating muito baixo. Em escala nacional também foi para 2C, ou seja, você vê aí que a companhia está com rating baixíssimo. Só para você ter uma ideia do que isso significa, aqui está a classificação C de risco. A empresa é considerada extremamente especulativa. Mais um pouco ela vai para inadimplência declarada. E aí quando isso acontece, a empresa precisa aumentar os juros da sua dívida, ou seja, se ela for emitir novas debêntures, por exemplo, ela precisa remunerar ainda mais os investidores, porque o risco aumentou. O prêmio é proporcional ao risco. E aqui no caso de endividamento das empresas, isso é muito claro. A S&P também alterou o rating, caiu para BB. Então você tem aqui que a Fitch é um pouco mais pessimista com a companhia. Ainda assim, o que nós estamos vendo é rebaixamento de classificação de risco. E aí, para quem ainda não está entendendo exatamente o que está acontecendo com Americanas, eu vou te mostrar aqui na prática com o próprio balanço patrimonial da Americanas. Não é todo mundo que sabe fazer essa leitura, então vamos aqui dar uma olhada. Dentro do balanço patrimonial, que é uma das 3 peças obrigatórias que a companhia listada em bolsa deve publicar e são auditados esses demonstrativos, tem o balanço patrimonial, tem o fluxo de caixa e tem o demonstrativo de resultado de exercício. No demonstrativo de resultado, como o nome já diz, traz o resultado da companhia, se ela teve lucro ou prejuízo no final das contas. O balanço patrimonial prevê os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. E aí você tem aqui uma divisão de ativo e passivo, e depois o patrimônio líquido. Dentro do ativo você tem o circulante e o não circulante. Ativo circulante são aqueles ativos da empresa que podem ser conversíveis em dinheiro no prazo de até um ano. Então o caixa, por exemplo, óbvio que está aqui. O caixa é muito conversível em dinheiro, é o próprio dinheiro da empresa. Títulos e valores mobiliários, contas a receber de clientes até um ano, contas a receber partes relacionadas, então não são de clientes, estoques, impostos a recuperar dentro de um ano e outros ativos circulantes. E em não circulante, ao contrário, são os ativos de longo prazo, em que você não consegue, teoricamente, fazer uma conversão em dinheiro, ou seja, torná-lo líquido em menos de um ano. Você tem os títulos e valores imobiliários que ela coloca aqui na conta, você tem imposto de renda e contribuição social diferida, impostos a recuperar em longo prazo, investimentos, o imobilizado da empresa, são os bens que ela utiliza na sua operação, o intangível, por exemplo, a marca, ativo de direito de uso e outros créditos a receber. E aí você vem aqui para a parte que nos importa no caso da Americanas. Você tem o passivo. Dentro do passivo você tem circulante e não circulante. No circulante é a mesma situação, aquelas obrigações de curto prazo, ou seja, até um ano. O exercício fiscal. E você tem fornecedores e aqui está o grande erro. A companhia vem lançando nessa linha de fornecedores valores que na verdade seriam empréstimos e financiamentos, provavelmente de longo prazo. Era para estar aqui. Claro que também tem uma parte que deveria estar aqui e talvez a companhia nem esteja lançando as despesas financeiras. Despesa financeira aí você vai encontrar aqui na DRE. Aqui na DRE você tem que lançar como despesa financeira os juros da dívida, o serviço da dívida. Talvez ela nem tenha lançado tudo como contas a receber. Parece que os demonstrativos da companhia estão completamente malucos, completamente fora da realidade. Mas a princípio o que houve foi isso. Ao invés de estar aqui na linha dos empréstimos de longo prazo, empréstimos e financiamentos. Para quem não sabe a diferença entre empréstimo e financiamento, aproveitando, empréstimo é quando o capital de terceiro da instituição financeira
não tem nenhuma finalidade específica, então eu posso usar o dinheiro para qualquer coisa a princípio. Já financiamento está vinculado a algum bem, a alguma coisa. Então financiamento você faz de veículo, maquinário, você faz financiamento imobiliário. Empréstimo não, você usa para qualquer coisa. E aí, cadê o dinheiro que era para estar aqui? Está sendo lançado aqui em fornecedores. Só que o equívoco é flagrante, porque a companhia ela tem se utilizado de uma operação de pré-pagamento, conhecida como forfeit, em que ela pede para a instituição financeira antecipar o dinheiro que vai ser pago, por exemplo, daqui 60, 90 dias ao fornecedor, ao fabricante da geladeira, por exemplo, que a Americanas vende na sua loja. E aí o débito acaba passando para cá. E dentro de fornecedores, a companhia teoricamente fica sem nenhum débito, porque ela já pagou imediatamente. E esse débito vai para cá. A companhia a princípio disse que, muito embora haja essa inconsistência contábil, não vai haver nenhum efeito caixa, porque os empréstimos e financiamentos estariam sendo pagos adequadamente. Mas é muito difícil crer nisso que a empresa está falando, já que o seu CEO saiu da companhia com menos de 10 dias de assunção ao cargo. Se fosse só isso, por que ele desistiria? Eu considero bastante esquisito e ainda precisa muita coisa ser revelada. Se prevalecer o que ele está dizendo, não há, na verdade, um rombo dentro do seu balanço, principalmente porque ela tem um caixa de mais de 8 bilhões e porque ela gera caixa. Então o fluxo de caixa que for sendo gerado, ela vai conseguir dar conta do seu passivo. O grande problema vem com essas quedas de rating, aumentando as despesas com juros da companhia e eventual cross-default ou até quebras de covenants. Vou explicar para vocês. Temos aqui então dois grandes riscos, o cross-default e a quebra de covenants. Esses dois conceitos são basicamente cláusulas contratuais que você percebe muito bem nas debentures, que são títulos de dívidas dessas empresas de bolsa, que basicamente geram uma consequência muito clara: vencimento antecipado de dívidas. Na quebra de covenants, se a companhia viola o seu limite de endividamento, que seria, por exemplo, 3 ou até 4 vezes o seu EBITDA a título de dívida líquida, ocorre o vencimento antecipado da dívida. Então, se a empresa tem uma dívida de longo prazo para pagar daqui 5, 6, 7, 10 anos, ocorre o vencimento antecipado, ou seja, toda essa dívida vence imediatamente e deve ser paga no mesmo exercício fiscal. Isso realmente dificulta demais a situação da empresa. E no caso do cross-default, ele também seja vencimento antecipado. E quando que ele ocorre? Não por uma quebra de um limite de endividamento, mas porque você descumpriu ou inadimpliu algum credor, aí os demais podem exigir o vencimento antecipado. E por que esse ponto aqui é tão importante que eu estou trazendo para vocês? Porque agora veio essa notícia dizendo que a companhia na verdade tem 40 bilhões de reais em dívidas e que deve pedir recuperação judicial. Foi o que disse o jornal O Globo e isso tem sido espalhado por diversos veículos de mídia, inclusive aqui no Twitter, dizendo que a companhia declarou um total de 40 bilhões, que somente uma forte capitalização, por exemplo, um follow-on ou uma fusão ou até uma incorporação vai salvar a companhia. Vários veículos de mídia de fato estão propagando essa notícia. E veja só o que ela traz, que o juiz da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro concedeu uma medida de tutela de urgência cautelar. Para quem não sabe, isso aqui é uma liminar, que serve para evitar que algum grande prejuízo ocorra a alguma das partes, no caso aqui a Americana, que foi aquela que realmente fez esse pedido. E qual que é esse pedido cautelar? Ele suspende a possibilidade de um bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa. Ou seja, o juiz falou o seguinte: olha, não pode vir agora nenhum credor cobrar a empresa, inclusive bloquear o seu patrimônio, por exemplo, as suas lojas, os seus bens, o seu imobilizado, o que seja, durante determinado período. E que período é esse? 30 dias. Então é como se a empresa ficasse imune por 30 dias de qualquer bloqueio judicial. Além disso, nesses 30 dias, o juiz está adiando a obrigação da Americanas de pagar as suas dívidas até que um eventual pedido de recuperação judicial seja feito à justiça, caso isso seja cabível, né? Quem tem que avaliar isso é a própria companhia. E aí consta que a empresa teria afirmado no pedido da medida cautelar que a descoberta do rombo contábil pode acarretar no vencimento antecipado e imediato de dívidas em montante aproximado de 40 bilhões. É o que eu tô falando para vocês. Cross-default, quebra de covenants. Isso aqui é muito ruim, mas muito ruim. Imagina só, você tem uma previsibilidade de pagar a dívida daqui 5, 6, 7 anos e aí imediatamente, no mesmo exercício fiscal, você é obrigado a pagar tudo de uma vez. Ainda, segundo a decisão judicial que concedeu essa liminar,
O BTG Pactual, apontado nos últimos dias como um dos possíveis principais credores da companhia, e de fato a grande especulação é que o BTG é o mais afetado por ser um credor que concedeu muito crédito para Americanas. Caso vocês não saibam, o BTG é um banco de investimento. O banco de investimento é focado justamente em crédito de médio e longo prazo para investimentos nas companhias. E aí o BTG já teria declarado o vencimento antecipado de dívidas numa cifra de 1,2 bilhão de reais. Se a companhia de fato, como declarado, tem 8 bilhões em caixa, isso significa que só esse vencimento antecipado do BTG já consumiria 15% de todo esse caixa. Americanas ainda não se pronunciou sobre o assunto e deve, muito provavelmente, publicar um fato relevante ainda hoje ou amanhã. E aí, se você me perguntar se tudo isso aqui é plausível, como eu falei para vocês. Se de fato os credores já estão exigindo antecipadamente a dívida, isso for acatado, seja pela justiça, seja pelos agentes fiduciários, o problema vai ser muito grande e só uma recuperação judicial vai salvar. Por que uma recuperação judicial salva? Porque existe uma previsão na lei de recuperação judicial que determina a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas de credores particulares, daquelas dos credores particulares, do sócio solidário, etc, etc. Ou seja, ocorre uma suspensão das execuções e dos débitos, gerando aí um respiro para a companhia. A companhia, inclusive, pode pedir medida cautelar para suspender até por um período maior. Além disso, uma recuperação judicial possibilita que a companhia faça parcelamentos, realize moratórias e outras medidas que sejam necessárias para que ela saia da crise na qual se encontra. E para isso existe o plano de recuperação judicial, que é ou não homologado pelo juiz. Se homologado, salva a companhia se ela conseguir cumprir. Se ela não conseguir cumprir, infelizmente é decretada a sua falência. E aí então, diante dessa notícia, é óbvio que essa cotação de 3,15 aqui, que já está extremamente depreciada, pode cair ainda mais. Então, não ache que você, por exemplo, encontrou o fundo do poço de uma empresa porque ela caiu mais de 70% num dia. Ela pode continuar caindo, chegando inclusive a centavos, não sabemos. Ela caiu tanto a ponto de que o dividendo pago nos últimos 12 meses está com um yield de quase 20%. É a maior pagadora de dividendos da bolsa, tá? Mas brincadeiras à parte, é muito triste ver uma gigante como a Americanas chegando a um valor de mercado de apenas 2,8 a 3 bilhões de reais, com risco aí de chegar à recuperação judicial. Por isso, não duvide de que qualquer empresa pode quebrar, em especial empresas de varejo, mesmo que supostamente e historicamente não tenham dado prejuízo em nenhum momento, porque tudo é possível, mas nem tudo é provável. E no caso das varejistas, é provável uma quebra, que a gente vê no histórico e o Barsi nos alerta constantemente a respeito disso. Por hora, então, vamos aguardar mais algum pronunciamento da Americanas, e se tudo isso aqui for verdade, de fato, só a recuperação judicial vai salvar a companhia. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem aulas exclusivas sobre análise fundamentalista, você tem aqui aulas de indicadores, você tem acesso à carteira do 0 ao 100 mil, onde eu mostro como montar do zero uma carteira previdenciária. Você tem aulas sobre small caps, você tem aqui também lives exclusivas para os membros associados Mirai, onde você pode tirar suas dúvidas comigo, lives semanais. E você pode cancelar a área de membros a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você realmente acha que a Americanas vai entrar em recuperação judicial ou tudo não passa de um rumor? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!